Você está ouvindo? Uhum. Uhum. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Ju. Que bom que vocês já estão aí. Que ótimo. Glória a Deus, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho, né? Para que outras pessoas possam entrar, para nós começarmos a nossa live de hoje. Como é que foi a semana de vocês? Tudo bem? Como passaram? E a escola, gente? Vocês estão estudando? Estão tendo aula online, não é? Olá, paz do Senhor. Oi. Como vai, Kênia? Mamãe, papai, coloquem o nome dos seus filhos, né? Para que a gente possa entender que são as crianças que estão aí. Maria Clara, bom dia. Ana. Olá, paz do Senhor Jesus para todos. Keila. A paz do Senhor, que bênção, né? Esse JBFR Guilherme aí é meu filho, viu? Meu filho Jonatas. Bom dia, Jonatas. Fortaleza, ai que delícia. Eu espero ir em Fortaleza em janeiro do ano que vem. Tô com uma viagem marcada. Se Deus quiser, vai acabar essa pandemia aí, a gente vai voltar, né, a passear. Ei, João, como vai, querido? Filho da Ju, né? Muito bem, isso mesmo. Vamos colocar o nome das crianças para que a gente possa comunicar melhor. Amém? Que ótimo. Queridos, que dia lindo, hein? Que dia mais maravilhoso. É inverno, tá até friozinho um pouquinho, né? Mas olha o sol. Que inverno é esse? Que inverno com um sol tão gostoso, não é? Para a gente desfrutar dele. Que coisa maravilhosa. E, queridos, eu quero, para iniciar, ler um versículo que está no Salmo 118, versículo 24. Ele diz assim, na versão da Bíblia Viva, diz assim: Este dia foi especialmente preparado pelo Senhor para nos alegrar. Vamos festejar por causa dele. Esse é o dia que o Senhor fez e Ele preparou especialmente para nós. Olha você aí junto com o seu cachorro. Que delícia, né? Seu amigo cachorro. É muito bom, né? Temos um pet, temos um animalzinho de estimação, é muito lindo. Então, queridos, esse é um dia que o Senhor preparou especialmente para nós. E nós vamos nos alegrar nesse dia. Nós vamos festejar nesse dia. Então, eu convido a todos, vamos orar, vamos agradecer por esse dia maravilhoso e vamos pedir que Deus nos ensine suas verdades nesse dia. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te agradecer, Pai. Agradecer ao Senhor, porque nós acordamos neste dia. Acordamos vivos, saudáveis, felizes. Acordamos, ó Deus, para desfrutar desse dia que o Senhor preparou especialmente para nós. Senhor, muito obrigada por esse dia. Que o Senhor seja glorificado neste dia através das nossas vidas e que o Senhor venha falar conosco e nos revelar, Senhor, as Tuas verdades eternas. Queremos Te conhecer mais e mais, no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, já estamos, né? Com bastante pessoas aí. Então, vamos iniciar a nossa live, que na verdade é o nosso culto. É o culto que estamos prestando a Deus, porque estamos aprendendo da palavra de Deus, não é mesmo? Nós estamos estudando os princípios bíblicos, não é? E princípios significa uma coisa que é a razão, o início, o porquê das coisas, né? O que serve de base, não é? Por isso que nós estudamos os princípios da Bíblia, os princípios bíblicos. E durante todo o mês de julho, nós estudamos sobre o princípio união.
nós vimos união com todos, união na família, união com os amigos, união com a criação de Deus. E nessa semana passada, os nossos devocionais foram sobre a união com o Pai, Filho e o Espírito Santo, que nós conhecemos como a Trindade Divina. Amém? Então, a Bíblia nos ensina que Deus é um só. Só há um Deus e além dele não há nenhum outro. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus são três. Mas que coisa é essa? Deus é um, Deus é três, são três deuses, uma pessoa, ou três pessoas e um Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é triuno. Ele são três, mas é apenas um Deus. Puxa, mas que coisa difícil, que coisa meio que absurda, inexplicável. Que coisa estranha é essa que quer dizer a Trindade de Deus? Para a nossa mente humana, isso é um absurdo, é uma coisa que a gente não consegue explicar, a gente não consegue entender na nossa limitação humana. Mas é isso mesmo, é inexplicável. Como diz a canção, né? Ninguém explica Deus, não é verdade? Na verdade, querido, nós não estamos aqui para explicar Deus, para entender Deus. Deus é infinito. Ele não cabe dentro da nossa mente, mas ele cabe dentro do nosso coração. Ele cabe dentro da nossa fé. Nós podemos crer, nós podemos interagir, crer em Deus através da nossa fé. E não é com a nossa mente, não é explicando, não é entendendo, ok? Vamos partir então deste princípio. Nós não podemos explicar, mas nós podemos crer. E é interessante, queridos, que por mais que essa trindade divina seja inexplicável, a Bíblia traz muitos textos que nos revelam esse conceito. Então vamos lá, vamos começar nosso estudo. Como vai aí todo mundo? Já todo mundo prontinho? Uma coisa. Precisamos do nosso manual. Nós precisamos da Bíblia, sabe por quê? Deus é infinito, Deus é grandioso, mas ele se revela. Nós só podemos conhecer de Deus aquilo que ele mesmo quer nos ensinar. Não adianta a gente ficar com pensamentos que não estão na palavra de Deus, com outros que a gente até chama de elucubrações sobre Deus. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Deus se revela através da Bíblia. A gente só vai conhecer de Deus o que ele mesmo quer nos ensinar através da Bíblia. Então, eu gostaria que vocês tivessem a sua Bíblia aí junto de você, porque hoje nós vamos estudar sobre a Trindade de Deus na palavra. Bom, todo mundo pronto aí? Ótimo. Então, queridos, é importante a gente saber que a palavra Trindade, ela não aparece nenhuma vez na Bíblia. Nenhuma vez. Não existe essa palavra Trindade na Bíblia. Esta palavra foi, assim, por assim dizer, criada por um cristão chamado Tertuliano, que ele nasceu no ano 160 depois de Cristo, ou seja, no 2º século depois de Cristo. Esse cristão, ali das primeiras fases do cristianismo, ele criou esse termo, Trindade, que é 3 em 1, né? Deus triuno. Então, essa palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Mas o conceito da Trindade, nós podemos ver na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia traz esse conceito do Deus triuno. Todo mundo está conseguindo compreender? Vamos bem devagarzinho, porque nós precisamos deste princípio, deste conceito da Trindade de Deus, ok? Bom, então, se a Bíblia traz esse conceito da Trindade, de Gênesis a Apocalipse, vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Gênesis, mais fácil de achar, né, gente? Primeiro livro. Então, vamos lá, vou aguardar você abrir no primeiro capítulo
da Bíblia, no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1. Ok? Vamos abrir então. Não está me ouvindo? Vamos ver o que eu posso... Tá todo mundo me ouvindo, gente? Ou eu estou falando baixo? Me retorna aí. Tá dando para ouvir direitinho? Vamos aguardar aí você me dizer se você está me ouvindo. É muito importante que nós tenhamos hoje bastante calma nesse estudo. Ótimo. Tá me ouvindo? Ok? Então vamos lá. No primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, de cara, a gente já vê Deus se revelando como esse Deus triuno. Vamos ver aí no capítulo 1 de Gênesis, vamos lá no versículo 26. Todo mundo achou? Coloca seu dedinho aí no versículo 26. Diz a palavra de Deus assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, então nós vimos o quê? Disse Deus. Disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que Deus estava falando sozinho? Com quem será que Deus estava falando nesse momento? Deus estava falando de si para si mesmo. Olha só o versículo 27, continuando aí. Deus, embora no versículo 26 disse, façamos o homem à nossa imagem, o versículo 27 deixa muito claro que só tinha um Deus. Olha só, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, nós já começamos a compreender um pouquinho, ou ficar ali, ó, caraminholas, não é? Façamos a nossa imagem e logo em seguida criou Deus, o homem, à sua imagem. Vamos continuar aí para a gente compreender. Vamos agora para o capítulo 3 de Gênesis. Pula aí, você está no 1, vamos lá. Vamos para o 3. Agora procura lá o versículo 22. Coloca o dedo. No capítulo 3, conta como Adão e Eva pecaram e aí eles foram expulsos, não é? Do jardim do Éden. Vamos lá. Diz aí o versículo 3 do capítulo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem pecou e se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Olha só, novamente nós vemos aí que disse o Senhor Deus. Eis que o homem se tornou como um de nós. E no versículo 23 o seguinte diz: o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Veja, queridos, como novamente nós vemos aí um único Deus conversando com mais alguém. Ele diz nós, ele se tornou como um de nós. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Vamos andar mais um pouquinho aí. No mesmo livro de Gênesis, vamos para o capítulo 11. Ok? Vamos lá para o capítulo 11. Folheia aí, vamos para o capítulo 11. Achou 11? Então, vamos aí no versículo 7. O capítulo 11, ele conta quando Deus confundiu a língua dos homens, ali no evento da Torre de Babel. Não é mesmo? Eu creio que todo mundo já conhece essa história. Então, no versículo 7, relata o seguinte. Diz o seguinte. Deus dizendo:
Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Com quem Deus estava falando? De si para si mesmo. Ele não estava falando sozinho. Mas também não havia outro Deus. Tanto que nos versículos 8 e 9, vamos continuar, vamos voltar no 7 e vamos terminar no 9. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, mais uma vez, nós vemos Deus se manifestando como vinde, confundamos, desçamos. Então, Deus se manifestando como mais de um. Mas, quando Deus agiu, quando ele realmente confundiu, nós vemos claramente que Deus fez. Um Deus se manifestando em mais de uma pessoa. Tá dando para compreender? Bom, nós falamos aqui 3 passagens de Gênesis que são muito claras, que deixam muito claro que sobre essa trindade de Deus. Deus é um, mas também é 3. Mas não é só Gênesis que diz, queridos. Tudo você me lembra você lembra do meu nome, Ursulina. Desculpem, gente, eu sempre esqueço de me apresentar, hein? Vocês têm que me lembrar. Eu sou a Ursulina e eu ministro a palavra do Senhor ali na nossa matriz, na Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, no culto das 18 horas. Viu? Quando você que não é de Belo Horizonte estiver por aqui, vai lá pra gente se conhecer, ok? Então, eu sou a Ursulina. Ei, Sofia. Muito bem. Então, nós vemos que não é apenas em Gênesis que fala sobre isso, sobre essa trindade de Deus. Por todo o Antigo Testamento, são inúmeras as passagens que nos testificam sobre essa verdade, sobre este conceito de Deus. Então, agora eu gostaria que nós comparássemos o que nós lemos no capítulo de Gênesis 1, no versículo 27, que nós lemos lá. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, um homem e mulher os criou. Então vamos ver com quem é que Deus estava falando nesse momento. Nós vamos ver isso quando nós comparamos esse versículo com o que está escrito no Evangelho de João. Então agora eu vou dar tempo para você ir lá no Evangelho de João. Tá? Vamos lá para o Novo Testamento, abrir a Bíblia no Evangelho de João. Amém? Vamos abrindo? Mateus, Marcos, Lucas e João. É o 4º livro, é o 4º Evangelho. Amém? Vamos abrir aí a palavra de Deus. Lemos então que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós já vimos que antes dele criar, o próprio Deus, disse para si mesmo: façamos o homem. Então vamos ver com quem é que Deus estava falando. Lá no Evangelho de João, nos versículos de 1 a 3. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui também para a gente ler bem certinho do jeito que está falando. João 1, de 1 a 3, tá? Diz aí a palavra do Senhor. Nesse capítulo, João está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado de o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, no versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós já sabemos de mais alguém que estava com o Deus Pai, Deus Criador. Ele era Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a Bíblia disse bem claro, Jesus era o Verbo.
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. Sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então, o Deus Pai e o Deus Filho se revelando, então, para nós ali na criação. Um outro texto que deixa assim muito, que nos ensina muito sobre isso, é aquele texto que conta como que Jesus nasceu, como que Lucas descreve a visita do anjo Gabriel a Maria, como que o anjo Gabriel revelou o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo a Maria. Então, nós vamos hoje utilizar bastante o nosso manual. Nós não podemos ficar, queridos, com preguiça de ler a Bíblia, com preguiça de estudar a Bíblia, porque a forma de Deus se revelar a nós é através da Bíblia. Nós podemos ler muitos livros inspirados na Bíblia, mas nós não podemos abrir mão da Bíblia, porque a Bíblia, sim, vai nos revelar a verdade. Então, vamos lá para o Evangelho de Lucas. É o segundo evangelho, né? O terceiro, Mateus, Marcos e Lucas. Vamos voltar, aí a gente estava em João, vamos voltar para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Estou aqui aguardando você encontrar. Lucas 1. Agora vamos com o dedinho lá no versículo 30. Versículo 30. Vamos ler? Mas o anjo Gabriel lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Bom, primeiro, vamos dar uma paradinha aqui, está falando que o seu reinado, o reinado daquele filho não terá fim, ou seja, será eterno. Quem é eterno senão Deus? Vamos continuar. Então, disse Maria, desculpa, gente, vou tomar uma aguinha aqui para continuar. Continuando então. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olha que maravilha, que coisa linda que o anjo falou para Maria. O poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o poder dele descerá sobre você, Maria. E o Espírito Santo te envolverá. E vai nascer de você o Filho de Deus. Então nós vemos aqui, mais uma vez, a Trindade agindo no mesmo momento. A Trindade, Deus triuno. Ali estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, são inúmeras as referências da Trindade de Deus, né, na Bíblia. Por exemplo, o João Batista, ele pregava o arrependimento, né? Todo mundo sabe do João Batista, como que ele era veemente. Ele falava: arrependei-vos para vocês irem para o céu. Ou seja, ele pregava o arrependimento e ele dizia que nós devíamos arrepender, sabe para quê? Para obter o perdão de Deus. E ele anunciava a vinda do Messias, do Salvador. E ele também dizia que ele batizava, por isso que João é chamado de João Batista, ele dizia: eu vos batizo com água, mas quando o Messias vier, ele vos batizará com o Espírito. Então, mais uma vez, arrepender para obter o perdão de Deus, o Messias viria e ele iria batizar-nos com o seu Espírito. E o próprio Jesus falou, agora eu vou passar por umas passagens bíblicas e vocês não precisam abrir não para a gente conseguir fazer o andamento aqui, tá bom, do estudo, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. E se vocês quiserem, anotem para que vocês possam estudar depois, com mais vagar, tá certo? Em Mateus 28, 19, diz assim: Jesus disse:
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebam que Jesus disse batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse batizando-os nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou claro que não eram três, era um nome. De quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus também, é muito linda essa passagem de João 14, que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Prestaram atenção? Jesus não disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisa ser mais claro que isso. E se precisar, nós vemos que Jesus Cristo, ele ensinava muitas vezes por parábolas, né, que são histórias que trazem uma verdade. Jesus ensinou por parábolas, mas ele não, quando ele quis dizer sobre ele e o Pai, ele não usou nenhuma parábola. Ele foi muito claro, muito enfático, quando ele disse em João 10:30, ele diz, eu e o Pai somos um. Então, Jesus não é um pedaço do Pai, uma forma do Pai, uma manifestação do Pai. Jesus deixou bem claro, eu e o Pai somos um, ok? Bom, e o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? A Bíblia também fala sobre a obra do Espírito Santo e também não deixa dúvidas sobre a pessoa do Espírito Santo na Trindade Divina. Em João 15:26, Jesus disse também que ele iria para Deus, né, e que ele iria enviar o Espírito Santo. Então, diz lá no versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte de meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Vejam que nós acabamos de ler quem era a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, Jesus nos diz que o Espírito da verdade que ele iria enviar do Pai testificará sobre ele. Então, nós vemos também aqui a atuação do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia deixa muito claro, né, que Deus é um, mas subsistem três pessoas perfeitamente distintas e perfeitamente unidas. A união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas pessoas da Trindade, elas têm funções distintas, embora sejam um. O Pai nos criou, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos consola e também nos convence do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo nos traz a fé para podermos crer na salvação, para buscarmos a salvação. Em 1 Pedro 1:2 está bem escrito assim, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vejam que as três pessoas da Trindade, elas têm as suas funções distintas, diferentes, mas elas são uma obra só. É a obra do amor de Deus em nós, é a obra da salvação. E não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade, porque são apenas um Deus. Então a gente não precisa ficar assim, mas se eu ficar falando só com Deus, Jesus vai ficar triste. Se eu ficar falando só com o Espírito Santo, e Deus, e o Filho, queridos, não existe uma hierarquia, não existe uma disputa, não existe quem é mais importante do que ninguém é mais importante do que o outro. Não é o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles são apenas um. Existe harmonia entre eles, existe união, unidade. É assim, é muito difícil
a gente comparar a Trindade com qualquer coisa, porque Deus não é comparado a nada, ok? Mas existe uma alegoria bastante interessante, que é a alegoria do ovo, ok? O que a gente tem aqui? Um ovo. Quem gosta de ovo? Ai, eu adoro ovo. Gosto de ovo frito, cozido, omelete. E o ovo é tão bom, não é? Quem gosta de ovo aí, me conta. Tem gente que não gosta de ovo, acho que tá perdendo, porque o ovo é um alimento totalmente completo. Daqui de um ovo sai um ser, né? O pintinho, que vira o franguinho, que vira a galinha, que bota outro ovo. Que coisa sensacional. Então, vamos lá. Vamos ver sobre a alegoria do ovo, tá bom? O que a gente tem aqui? Um ovo. E o ovo é composto de quantas partes? Quantas partes tem o ovo? Ah, você gosta, né, Miguel? Isso mesmo, eu também gosto muito. É muito saudável, não é? Saudável e barato, hein, gente? Vamos ficar de olho aí nesse ovo, nesse tempo de tanta carestia. Eu amo o ovo também, João. Muito bom. Então, o ovo, a gente sabe que ele tem 3 partes. Vamos ver se ele tem 3 partes mesmo? Deixa eu quebrar esse aqui. Muito bem. Então, eu tenho um ovo, aí, de repente, eu tenho uma casca, o amarelinho, a gema, o branquinho, a clara. Ok? Quando eu tenho só uma gema, eu não tenho um ovo, mas a gema faz parte do ovo. E a gema tem a sua função. Ali está o DNA do ovo. É ali que começa a ser formado o embrião. Se eu tenho só a clara, a parte branquinha, eu não tenho um ovo. Mas a gema é o ovo. A gema faz parte do ovo. A clara, né, faz parte do ovo. E a clara, ela serve para nutrir ali o embrião, né, quando ele está em formação. Se eu tenho só a casca, eu não tenho um ovo. Mas ela faz parte do ovo. Ela serve para proteger o embrião. Amém? Então, é apenas uma alegoria. Isso aqui não explica a Trindade, mas nos ajuda a compreender um pouquinho. Eu tenho um ovo, que é a gema, a clara e a casca. E os 3 são um ovo. E cada um tem a sua função específica. Amém? Por mais, queridos, que nós não consigamos explicar a Trindade, porque Deus não é explicável. Nós precisamos crer na Trindade. E nós precisamos também nos relacionar. Nós vimos como que Deus é unido, como que a Trindade é unida, cada um fazendo o seu papel, a sua pessoa, trazendo para nós a sua própria revelação, mas todos unidos. Eles se interagem, eles se relacionam. E Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, com essa Trindade. Em João 14, 12 a 14, está escrito assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. A gente sabe quem é que faz todas as coisas, quem é que tem o poder de todas as coisas? O Pai. Mas Jesus disse que nós devemos nos relacionar com o Pai em seu nome. Nós precisamos buscar a Deus no nome de Jesus. Por isso que todas as vezes que nós oramos, nós dizemos em nome de Jesus. Porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas, às vezes, a gente não sabe orar mesmo. A gente não tem ideia do que realmente é bom para nós, do que realmente nós precisamos e nem como a gente vai pedir. E a Bíblia diz em Romanos 8, 26 assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Nós podemos orar a Deus, Pai, em nome do Filho, Jesus Cristo, crendo na intercessão do Espírito Santo. Isso que é interagir com a Trindade de Deus. Isso é maravilhoso, nós precisamos, é uma delícia, né? Nós temos essa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, nós estamos terminando com esta lição o nosso estudo sobre o princípio união. Que maravilha! Nós só podemos ser unidos porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É o que Deus faz que nós devemos fazer. Nós precisamos ser unidos porque Deus é unido. Ele é triuno. Amém? Que delícia que foi, né? Estudarmos sobre a união. E nessa próxima semana agora, nós vamos estudar sobre um outro princípio bíblico. Nós vamos começar a estudar sobre um outro princípio, que é caráter. Na psicologia, né, diz que caráter é sinônimo de personalidade. Em linguagem comum, né, diz que caráter é o que descreve os traços morais da personalidade de uma pessoa. E nós já vimos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos aprender sobre o caráter de Deus. Nós precisamos aprender que temos que ter o caráter de Deus, a sua imagem mesmo, sermos a semelhança do Senhor. Nesse próximo estudo nós vamos aprender sobre isso. Então, queridos, eu quero muito que vocês acessem aí os nossos estudos, os devocionais, façam um estudo aprofundado, porque nós precisamos aprender sobre este princípio, o caráter. Então, acessem, tenham bastante interesse nesse estudo. Amém, queridos? E, para terminar, né, eu quero abençoá-los com a bênção apostólica que está em 2 Coríntios 13:13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Mais uma vez, a Trindade de Deus nos abençoando. Fiquem na graça, na paz de Deus, né? Na comunhão do Espírito Santo. E vamos viver esse domingo maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor fez especialmente para nós. Foi assim, um prazer novamente estar com vocês. E eu fico muito feliz que nós tenhamos este canal aqui para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Então, na próxima semana, mais uma vez com o pastor Igor Sicarini e na outra comigo. Então, fiquem com Deus. E agora, às 10 horas, né, a tia Marina vai estar com a live para os pequenininhos, né, até 7 anos de idade. Mas não quer dizer que a gente não vai participar também. Eu adoro participar da live da tia